Oi, oi, pessoal! Aqui nessa série eu vou te ensinar o passo a passo de como pintar elementos que podem compor uma cena para uma pintura de parede totalmente aquarelada. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia Fácil do Lívia Ensina e eu trabalho com pinturas ilustrativas de paredes há mais de 10 anos. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essa técnica do efeito aquarelado para aplicar diretamente na parede. E aqui no canal eu compartilho técnicas para ajudar os artistas a desenvolverem as suas próprias pinturas. A ideia é que você pinte cada elemento separadamente, você faça esse treino para depois você conseguir construir uma pintura mais completa diretamente na parede, que você vai ter mais segurança e mais leveza. Uma das maiores dificuldades de quem começa a pintar a natureza é achar que precisa detalhar folha por folha para o desenho ficar bonito. Isso acaba deixando o processo cansativo, demorado e até travando a nossa criatividade. Então hoje eu vou te mostrar justamente o contrário. Nessa aula você vai aprender maneiras de criar folhas. Você também pode estar criando matinhos, capins, usando apenas uma pincelada para trazer leveza, movimento e naturalidade para sua pintura, porque a própria forma da pincelada vai dar ali um efeito de luz e sombra que não precisa a gente estar detalhando folha por folha. Então, além de acelerar muito o seu processo, essas técnicas ajudam a deixar a arte mais orgânica, mais solta e mais artística. Então, se você gosta de pintura de botânica, paisagens, aquarela ou quer aprender a simplificar elementos da natureza sem perder a beleza, essa aula aqui vai te ajudar bastante. Então já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, porque isso vai ajudar a gente a encontrar outros artistas que têm essas dúvidas ou que nem conhecem esse método e vai ajudar muito o meu trabalho aqui no YouTube. Antes de começar a pintura, eu vou mostrar alguns pincéis que ajudam muito nesse tipo de técnica. Mas uma coisa muito importante, você não precisa ter exatamente os mesmos pincéis que eu. O mais importante é entender o formato de cada um. Aqui não importa a marca, não fica presa à marca. Fica presa só ao formato e o tipo de seda que eu vou falar de cada um aqui. Então, os primeiros que você pode estar usando são os pincéis redondos. Os pincéis redondos, eles são assim bem versáteis, porque ele ajuda a fazer algumas folhas, sabe? Ele dá, dependendo da pressão que você coloca, a sua folha vai ficar mais larga ou mais fina. Você pode estar usando um redondo mais fino para fazer uma folha mais comprida, ou até mesmo os capins. Os filetes você pode estar usando para fazer cabinhos, os cabinhos das folhas, capim, dá para fazer muita coisa, porque ele com esse alongamento aqui, ele ajuda muito na pincelada. Os pincéis chatos são os que eu mais uso. Ele, assim, eu acho que ele dá um formato legal da folha, dá para fazer folhas arredondadas com eles também, mas eu uso muito nas minhas folhas os chatos. E eu tenho aqui um chato chanfrado também, porque esse chanfrado, às vezes, a gente consegue fazer uma ponta mais fininha, ou então aqui eu já sigo com a folha e eu já posso seguir essa pontinha para fazer o cabinho e não tá precisando usar um filete ali comigo, principalmente se eu estiver no alto da escada, que às vezes tem que estar segurando muita coisa. Então aqui eu vou começar com um pincel chato, que ele é mais fininho, ele é muito bom para fazer matinhos, capins e folhas mais finas, principalmente de jardim suspenso. Eu faço muito jardim suspenso e às vezes tem umas folhas menorzinhas. Esses pincéis que eu estou mostrando para vocês, todos eles são de cerda sintética, então não precisa preocupar com a marca. Tem que ser sintético e no caso aqui, chato, porque tem a Tigre, tem a Condor, tem a Sinuarte, Kiramic, tem uma infinidade de marcas de pincéis. Então sempre na hora de comprar é olhar. Geralmente as cerdas sintéticas, elas são mais amareladinhas, sabe? Então sempre tá atento a isso. Então, aqui eu vou demonstrar para vocês o que eu posso estar fazendo com esse pincel. Ó, eu posso fazer um matinho
lá na minha floresta, no meu bosque. Ele é bem uns matinhos fininhos. Posso Quanto mais eu deito, eu abro o pincel e volto e vou afinando. Eu posso estar fazendo essas folhinhas pequenininhas que eu falei para um jardim suspenso. Porque aqui no meio pode também estar saindo florzinhas. Então, você pode estar usando aqui para essas folhas menorzinhas. Se quiser não deitar o pincel, mas fazer mais assim, usando mais a lateral dele aqui. Então, você já faz um outro tipo de formato de folha. Se a gente quiser fazer uma folha mais arredondada com ele, se você não tem outro pincel, só tem esse, dá também. Aí você não vai fazer aqui igual eu fiz, que você começa, deita e levanta o pincel para terminar fino. Você vai começar com ele assim e vai girar o pincel. Ó, aí você faz uma folha mais arredondada. Só que tem que tomar cuidado com isso, ó, tá vendo que ficou mais grosso? Então, tem que levantar ele no final para não dar ficar tão assim, ó, ficou grosso de novo, mas pode consertar. É só no caso assim, se você não tem, só tá com esse pincel, só você voltar, porque ó, tá molhado, então você consegue voltar corrigindo. Ó. Tá vendo? E aqui, você já vai puxando os cabinhos. E aí, um pincel mais fino que você pode estar usando também, que é o chato, ele também faz a mesma coisa. Talvez você consiga usar ele melhor, porque ó, ele já vai afinando. Mas eu ainda prefiro usar o chato. Eu quase que não uso esse chanfrado aqui. Ou você pode descer um capim. O que acontece? Tá vendo que deu esse... Ficou meio assim... Não ficou certinho aqui, porque esse pincel meu, ele já tá bem gasto. Então, assim, a desvantagem de usar esses pincéis é que eles acabam muito rápido, ó, eles já estão abertos. Então, isso aqui já não funciona muito, mas quando ele tá novinho, a gente já consegue, ó, posso fazer uma folha também com ele, ó, da mesma forma que eu fiz essa aqui. Tá vendo que a pincelada da aquarela, ela já deixa os lugares mais claros e mais escuros, então a gente não precisa estar detalhando e já fica uma composição bem legal para nossa pintura. Ó, que eu já venho com a pontinha dele aqui e já venho fazendo o cabinho. Agora, o que eu mais uso são esses aqui. O que eu mais uso nas minhas folhas são esse chato aqui grande, porque eu consigo fazer folhas maiores, ó. Eu deito, levanto. Eu deito, levanto. Como eu posso estar fazendo folhas menores também, ó. Aí, é só não esticar. Eu deito, levanto. Eu deito, levanto. Ó, uma grandona. Então, esse aqui é o que eu mais uso na minha pintura. Aí, eu tenho ele chato também, ó. Ele mais ou menos da mesma largura, só que chato. Eu faço a mesma coisa, ó. Mas tá vendo como a ponta? Eu não gosto como termina a ponta, mas se for uma folha que precise dessa ponta, ó. E ele também já tá um pouco gasto, igual o outro. Eu acho que esses chanfrados, eles acabam mais rápido do que esse. Se eu quiser fazer menorzinha também. E aqui, eu posso também fazer arredondado, igual eu fiz, ó. Quero fazer uma folha mais arredondada.
mais comprida. Ó. Tem esse aqui também que é mais largo. Eu gosto quando as folhas, eu quero uma folha mais gordinha, só que com a pontinha fina. Ó. Quero ela gordinha, pequenininha. Ou quero ela mais larga, só que comprida. Ó. Tá vendo? Esse meu aqui, ó, ele já tá bem, ó, se você vê que ele já tá bem gastos, mas essa marca aqui da Sinoarte, ela é até uma marca muito boa, porque mesmo gasto, eu ainda consigo trabalhar com ele. E agora eu tenho essas trinchas mais largas também, o meu aqui que eu tenho mais largo, ele está bem gasto, sabe? Então, eu trouxe só para comparar, mas a seda, mesmo esse daqui sendo sintética, ele ainda não é, porque esse daqui o pessoal usa mais na pintura de parede, né, convencional. E eu acho que quando é essa seda sintética mais macia, o efeito fica melhor. Então, vamos tentar fazer com ele aqui, ó. Olha lá, o final dele fica tipo meio que uns cabelinhos, sabe? Aí por isso que eu não gosto muito de usar com essa. Olha lá, ó, ele deu risco, ele não faz esse contorno aqui certinho. Acho que ele daria mais para fazer matinhos assim na nossa graminha lá. Que a gente vai fazendo que a gente precisar de uma graminha assim. Ele dá essas coisinhas aqui. Agora eu vou mostrar para vocês os pincéis redondos. Os pincéis redondos, assim, esse daqui, ele faz o mesmo efeito dessas aqui, sabe? Só que esse meu aqui, ele não dá muito certo, eu não uso ele muito, porque ele é até um pincel que eu uso para aquarela no papel, mas tem um modelo dele que eu até já comprei, mas ainda não chegou, e eu vou deixar o link deles para vocês aqui na descrição para vocês comprarem. Eu vi uma artista usando ele e ele, nossa, ele dá para fazer, sabe quando você quer fazer aquela folha assim, não tão você quer dar um movimento na folha, você quer fazer uma folha mais caída, ele é perfeito para esse tipo de folha, sabe? E quando eu tiver com eles em mãos, eu vou demonstrar para vocês também. Então aqui, ó, ele não carrega muita tinta, sabe? Tá vendo que ficou muito falhado? Ele não é o ideal, porque, ó, esse aqui que eu tô, né? Então ele também faz, só que ele ainda não é o que eu quero demonstrar para vocês, mas eu vou, em breve eu demonstro quando chegar o outro. E a mesma coisa aqui quando você tá usando um redondo mais fino. Você deita, ó. Ele faz a mesma coisa desses aqui, ó. Tá vendo esse aqui que eu fiz? Porque vamos supor que você não tem um chato, mas tem um redondo. Você pode e ele é legal porque, ó, você vem fazendo um capim para baixo, assim. Eu achei ele mais fácil para fazer essas voltas do que o chato. Tipo, vamos supor que você quer fazer uma folha assim, mais... Tipo folhinha de samambaia, sabe? Você vai girando ele assim, ó. Certo? E esses aqui, mais fininho, eu uso mais para fazer esses cabinhos assim, quando eu quero... Ou às vezes, uns matinhos mais finos, lá no meio da minha paisagem. Tá vendo? Você só encosta ele e ele fica fino, você não precisa descer ele, sabe? Se você quiser descer também, ó,
Ele vai fazer outro formato de folha, uma folha, essas paisagens tropicais. Tem muitas paisagens tropicais que dá para fazer esse efeito aqui. Mas ele é mais para... eu uso mais assim. Agora eu tenho aqui os pincéis línguas de gato. Esses dois aqui é de maquiagem. Eu não uso muito. Eu tenho esse daqui, que é uma seda, que não é seda sintética. É uma seda... isso aqui é tipo de pintar. É para pintar tela ou para pintar tecido. Um tecido mais delicado, não tão grosso. Que geralmente o tecido quando é mais grosso, a gente usa aquele do cabo amarelo, que é pelo de porco. Esse daqui eu não sei se é pelo de porco, mas ele é mais... ele não é tão duro igual o outro. Ele dá para fazer folhas também, diferentes formatos de folha. Que mais arredondado, ó. Se eu deixar ele em pé, ó, veio muita tinta. Peraí. Vamos fazer outra. Ó, eu deito e giro. Só que, ó, a ponta dele fica mais grossa. Ou então posso começar ele do lado de cá, ó. Só que esse pincel aqui, ele também já tá desgastado, ó. Tá vendo como ele tá todo aberto? Aí ele fica dando essas... então esse daqui daria, ó, mais pra fazer batidinhas de... sabe essas árvores que a gente faz lá no fundo? Bem clarinha, tipo de um safari. Então já dá mais pra fazer batidinhas. E aí, às vezes eu uso esse aqui de maquiagem quando eu quero a folha redonda, ó. Mas ele também acontece a mesma coisa, ó. O final dele fica bem... mas vamos supor que vai ter uma outra coisa aqui, aí não tem problema. Vamos supor que você vai fazer você pode fazer um matinho aqui em cima depois. Assim, sabe? Aí não tem problema. E aí esse aqui, ó, que também vou puxar aqui. Se você estiver usando numa parede mais áspera, mas olha lá como ele fica. Mas é só para vocês entenderem que se vocês comprarem seria esse daqui, ó, essa língua de gato nessa pelagem aqui. Só que ele também já tá desgastado. Eu uso ele mais para fazer isso aqui. E é muito importante a gente não desfazer de pincéis também que ficou assim gasto, porque dá para fazer batidinha com eles, sabe? Então seria tipo esse daqui nessa textura. Eu posso fazer, ó. Eu tenho uma arredondada, eu usando o pincel assim. Se eu deitar ele já sai mais assim. Posso girar. Mas, ó, se eu quero... tá vendo? E o legal dessa técnica é você fazer as sobreposições em cima de uma folha, que eu acho que fica muito bonito da aquarela. Você vem aqui, ó, coloca em cima. Então, ela dá uma transparência, ó, eu consigo ver a de baixo. Esse efeito numa árvore, ó, fica muito bonito. Você colocando em cima. Ó, vamos pôr nessa daqui. Ó, como fica muito bonito. E você não precisa estar detalhando. Então, olha como poucas pinceladas a gente consegue já criar uma sensação rica da vegetação, de movimento, textura, sem precisar pintar folha por folha, tipo, tá vendo aqui que aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro? Se a gente fosse fazer no método tradicional, a gente teria que fazer uma camada clara e vir aqui sombreando. Então, esse movimento de pincelada já me acontece isso, ó. Eu já consigo trazer, se eu quiser trazer mais... que aqui fique mais escuro e aqui mais claro, dá esse jogo de sombra, a gente consegue fazer isso na pincelada. Então, esse tipo de técnica ajuda muito a gente a ganhar velocidade,
confiança e a leveza, né? Essa leveza aqui, ó, da pintura. Então, com o tempo, a sua mão vai ficando cada vez mais solta. Ela já vai fazer natural. Por exemplo, isso que eu falei aqui, de trazer o mais escuro para cá ou nessa ponta, com o tempo a sua mão já vai fazer isso automaticamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Me conta aqui nos comentários qual tipo de folha ou vegetação você gosta mais de pintar, qual que você tem mais facilidade. E se você quiser, eu também posso trazer outras formas de pintar, outros elementos nas próximas aulas. Só comenta aqui nos comentários o que você gostaria que eu trouxesse. Obrigada por assistir e até a próxima aula.